São hoje meus convidados Luís Filipe Carvalho, Steven Santos e Pedro Santos. A todos muito obrigado pela vossa presença. Estamos aqui perante um animadíssimo debate quinzenal em que a troca de acusações relativamente à questão da imposição de sanções a Bruxelas foi apenas um dos muitos capítulos. Faz ou não sentido que Portugal venha a ser penalizado caso se confirme que por altura da decisão de Bruxelas haja indícios de derrapagem na execução orçamental? Eu acho que não faz sentido este tipo de abordagem por parte dos políticos em Portugal. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Não é? Estão todos a falar, parece que nenhum deles tem nada a ver com o assunto. Todos têm a ver com o assunto. Os do PSD, os do CDS, os do PE, todos. Não é? E, portanto, falam todos com uma propriedade, não é? Que me custa ouvir. Parece que mais ninguém conta que não sejam as tricas partidárias entre eles. Isso custa-me. Não é? E estamos a tratar deste assunto, parece-me ser com uma leviandade que eu acho que não se deveria aplicar aqui neste caso. Portugal fez o esforço que teve que fazer de 2011 até 2015 por imposição dos credores, por imposição de toda a gente, não é? Se conseguimos ou não chegar a fazer as metas... Eu lembro-me que estávamos com déficit de 11% e chegámos aqui com perto de 3%, não é? Alguma coisa foi feita. Podemos estar a falar de mais décimo ou menos décimo, alguma coisa foi feita. Agora, a mim parece-me a mim, que estes reparos por parte da União Europeia não têm só que ver com aquilo que foi feito durante o ano 2015. Nós sabemos que durante os anos em que há eleições dá-se sempre um bocadinho de folga. E é natural que também tenha acontecido assim durante o ano 2015. Mas parece-me a mim que este reparo não tenha apenas e só que ver com aquilo que se passou para trás. Tem que ver também com as políticas que, entretanto, foram implementadas e que eles acham que vai dar derrapagem, conforme já está a dar derrapagem. Se é uma derrapagem maior ou mais pequena, só os números o dirão e, portanto, estaremos todos para assistir. Agora, não me faz sentido nenhum este tipo de approach, não é por aqui que Portugal deve ir, não é confrontando a União Europeia e entrando num clima de crispação com todos eles, porque Portugal tem um problema de há muitos anos, é um problema chamado investimento. Enquanto Portugal não conseguir resolver este problema, que não é de uma equação fácil, nós não vamos conseguir, de certa forma, ter níveis de crescimento que consiga sustentar a dívida pública que Portugal tem. E, portanto, eu acho que não faz sentido nenhum este tipo de crispação entre os partidos, não faz sentido nenhum este clima de crispação que se parece ser, que se quer passar à opinião pública, porque não ganhamos nada com isso. Nós estamos dependentes de 130% de déficit, e, portanto, estamos totalmente dependentes daquilo que é a boa vontade, entre aspas, dos nossos credores, e, portanto, não vale a pena, vale a pena, sim, tentarmos encontrar a melhor solução para tentar sair desta equação tão difícil como é. E agora, este tipo de conversa, este tipo de assunto não me parece que vale a pena de todo. Steven, de facto estamos a correr um risco, ou seja, em utilizar este tema como arma de arremesso político, tendo em conta, como sublinhava o Luís, de que nós estamos de facto nas mãos dos credores e nós sabemos que quer as próprias agências de rating, quer os investidores, podem começar a ficar nervosos e sentir que Portugal se calhar não está a ir pelo caminho melhor. Efetivamente, se este tipo de postura e de abordagem continuar e for levado até às últimas instâncias junto às autoridades comunitárias, aí sim julgo que terá um impacto bastante negativo na nossa percepção externa, na forma não só como as agências de rating nos avaliam, mas também analistas de bancos de investimento e de gestoras de ativos. Por isso, julgo que sim, existe um potencial bastante adverso se isto continuar. No entanto, se for meramente uma discussão de debate quinzenal e acaba por ser um pouco a espuma dos dias e acaba por não ter um peso relevante daqui para a frente. Agora, as questões que o Luís mencionou, julgo que são bastante oportunas, sobretudo a dependência que temos de financiamento externo, quer dizer, dos credores, as agências de rating são essenciais, quer dizer, para o nosso dia-a-dia, na medida em que poucas casas de investimento, poucas gestoras conseguem ter especialistas alocados especificamente a um mercado tão pequeno e tão ilíquido como o português, e não esquecer que a nossa dívida pública é lixo, pronto, é a nível especulativo, por isso está fora dos grandes índices de obrigações, por isso essas grandes casas nem sequer têm que incluir Portugal nos cabazes, nem sequer têm que fazer indexação, e isso iria obrigá-los a comprar sistematicamente a nossa dívida nacional. No entanto, como estamos fora dos índices
dívida pública, estamos um bocadinho caídos no esquecimento. Por isso nós precisamos, sem dúvida, das agências de rating e precisamos, sem dúvida, que os analistas que olham para Portugal tenham uma boa percepção e uma boa imagem do nosso país. Este tipo de abordagem mais confrontacional, este tipo de crispação, efetivamente não abona nada a nosso favor. Esta questão que estávamos aqui a discutir, Costa acusava Passos de ter o argumento da austeridade expansionista, era a expressão que ele utilizou, e o outro acusava da questão da competitividade pelo empobrecimento. Estamos aqui, de facto, perante modelos económicos verdadeiramente diferentes, ou na gênese só estamos mesmo perante um esgrimir argumentos políticos? Eu acho que na essência existe de facto, e isso tem-se vindo a pronunciar com o Governo, o facto de o Governo ter assumido função há 6 meses e ter o apoio da esquerda parlamentar, eu creio que há diferenças vincadas em termos de ideologia política. Mas na prática os resultados produzidos, quer por um lado, quer por outro lado, estão a convergir para a mesma situação, que é déficits excessivos históricos da economia portuguesa. E, portanto, eu creio que seja pela via mais da austeridade, seja pela via expansionista, chegaremos, porque é um problema estrutural da nossa economia, chegaremos sempre a contar tostões para ficar abaixo da meta que é proposta pela União Europeia, pela Comissão Europeia. Agora, gostava de destacar que, de facto, aquilo que o Luís disse e que é interessante abordarmos, que é o facto da Comissão Europeia estar a referir, estar a levantar esta questão nesta altura, de alguma forma surge porque há dúvida da capacidade do Governo, da capacidade executiva do Governo português em fixar ou atingir, neste caso, o déficit proposto ou estimado para 2016, que é 2,2%. Portanto, isso é praticamente fantasioso, pouca gente acredita nessa possibilidade. Nem mesmo Marcelo Rebelo de Sousa. Precisamente. E, portanto, nesse sentido, eu creio que é de alguma forma um alerta que é deixado. Sabemos que estas sanções não são impostas, são abordadas muitas vezes, mas eu creio que nunca foram aplicadas em nenhuma economia e, portanto, é aqui uma questão de timings para, de uma forma encapuçada, alertar o Governo para esta situação. Porque não é Portugal não está isolado nesta matéria em termos europeus, por um lado, no lado dos déficits excessivos, por outro lado temos a Alemanha também que não está a cumprir com o tratado e, portanto, se fossem aplicar sanções, eu creio que... Também eles seriam alvo de sanções, exatamente. Deixa-me só complementar um bocadinho, que é o seguinte, que é mais um ponto, aquilo que tu disseste, que é, porquê é que vai ser só em julho? E já sabemos porque é que vai ser só em julho. Que isto era essa a pergunta que eu ia colocar. Sim, a questão do Brexit, não é? Não, é a questão de Espanha. Não é a questão do Brexit, é a questão de Espanha. Justamente, a minha pergunta é que, se não fosse Espanha e o problema das eleições espanholas, já para não falarmos também na questão do Brexit, porque provavelmente a Comissão também está um pouco à espera para ver que instrumentos é que lhe sobram para depois poder lidar com esse problema. Portugal seguramente que teria sido sancionado, se não fosse o caso das eleições espanholas coincidirem com... Não sei. Estou a perguntar. Não sei. Eu acredito até antes pelo contrário. Eu acredito era que o tom era capaz de ser um bocadinho mais suave. Porque a mim parece-me que isto é uma forma grande de pressionar a Espanha. A Espanha não está há meses... Que os números espanhóis são muito piores que os nossos, Os números espanhóis são... Não, e não tem governo, não é? A Espanha Sim, está há meses sem governo, não é? Deixa-me só acrescentar um ponto, desculpa, que é, de alguma forma, isto é favorável ou não ao governo português, vamos ver, porque adiante para julho dá tempo para se conhecer a primeira execução orçamental. Então não sei se isso é bom. Por isso é que eu afirmava, não sei se vai ser bom ou não para nós, Exato. mas se for positiva, naturalmente que vai dar argumentos ao governo para poder eventualmente negociar esta questão. Mas, de facto, quem é que acredita nisso? Vamos ver. Vamos ver exatamente se, de facto, os dados assim o permitem. Outra questão que também ganha aqui alguma preponderância foi depois da reunião do Eurogrupo desta semana e da questão grega e, de facto, se ter chegado ali a um acordo para, finalmente, tentar desbloquear as coisas. Pergunto eu, Portugal devia, de alguma forma, tentar apanhar boleia desta negociação e, à luz daquilo que estava a dizer da nossa dívida, tentar renegociar de uma forma mais dura uma reestruturação ou um perdão de dívida? Mónica, tendo em conta que os nossos juros até são mais caros que aqueles que a Grécia paga. Sim, está bem. E sabemos também que o FMI tem feito uma pressão muito grande. Aparentemente estaria tudo acordado.
não é? Mas o FMI, entretanto, já veio dizer que, atenção, que isto do meu lado ainda não está nada acordado relativamente a esta tranche, mais de 10 bilhões e tal, porque eu quero ver e quero ter mais certezas que, de facto, se pode aqui, de alguma forma, entre aspas, reestruturar a dívida grega. Agora, desde o ponto de vista de Portugal, eu quero a distância do que está a passar na Grécia. Eu não quero proximidade daquilo que está a passar na Grécia, não é? Vi até com alguma preocupação um encontro entre os governantes dos dois países. Exatamente, Eu acho que sim, entre António Costa e não foi há Alexis muito Tsipras. tempo, não é? E vi com muita preocupação o palavreado que dali resultou. Portanto, eu enquanto país quero a distância daquilo, não é? Não quero proximidade, não quero que me colem ali, porque se me colam ali eu já sei o que é que me vai acontecer a seguir. É isso que nós queremos? Não é de certeza. Nem mesmo, Steven, no caso dos benefícios, que poderia ter uma redução dos juros da dívida. Porque, de facto, não é muito justo que a Grécia possa pagar juros mais baixos do que Portugal. Esses são dois enquadramentos, dois esquemas completamente dispares. A Grécia, com todas as dificuldades que teve e a reestruturação de dívida privada que aconteceu há alguns anos atrás, financia-se maioritariamente por vias oficiais. Por isso, a dívida deles vai ter sempre critérios e preços diferentes da nossa, que é felizmente maioritariamente credores privados, de seguradoras, fundos de pensões, gestoras de ativos, que acreditam em nós, não é? Acreditam que efetivamente podemos recuperar. Acho que o Luís expressou muito bem, que queremos ter a máxima distância possível de um país Até por uma razão como a Grécia. Peço desculpa, até por uma razão muito simples. A Grécia não tem acesso ao QI. E nós temos. Exatamente. Exatamente. E isso, mas também já está a começar a chegar ao fim, também ele, não é? Pois, porque aquilo tem, a menos que o programa seja aumentado novamente, eu penso que nós chegamos a dezembro. E acha que vai ser? Aumentado novamente. Não sei. Deixa lá ver o que é que... Pelos alemães não. Não é? Os alemães estão fartos de dizer que não pode continuar assim. Não pode ser o aumento de tudo e enfim, destas quantidades loucas de dinheiro não pode continuar e, portanto, eu percebo do ponto de vista dos alemães, com certeza. Eu tenho algumas dúvidas que se aumente dos 80 bis. Mas também, se não se aumenta dos 80 bis, a banca a seguir, como é que funciona? Temos que ver. Estou aqui com algum receio. Sim, e portanto, ou seja, o BCE poderá voltar a ter que recorrer a medidas não convencionais, ainda mais não convencionais do que aquelas que já adota atualmente? Sim, começamos a chegar a uma fase em que é difícil esperar qual é que vai ser o próximo coelho a saltar da cartola. Já começamos a andar muito para a frente em termos de medidas que estão a ser aplicadas. Algumas já eram amplamente esperadas, quer dizer, compra de dívida que não fosse exclusivamente pública, já vínhamos falando disso já há vários meses neste espaço. Agora, por onde é que se poderá olhar a seguir? É bastante difícil. Acho que o apelo será cada vez mais pedir-se mais que cada Estado-membro vá mais longe na reforma económica, medidas fiscais, e o próprio G7 também já foi um bocadinho isso, sobretudo por parte do Abe, do lado do Japão, já a mencionar isso, não é? Que a Merkel, sempre com o seu discurso, que devem ser os países a fazer mais e não investir-se mais em despesa pública, e o Abe já a falar de se fazer mais reformas fiscais. Por isso eu acho que na zona euro o sentido tenderá a ser cada vez mais esse. O G7 foi, portanto, aqui um marco também bastante importante nesta semana. Estava à espera de mais daquele encontro? Mais compromisso, talvez. Parece que são abordados temas interessantes e importantes, nomeadamente este da questão fiscal, mas parece que serve para cavar o fosso entre os presentes, nomeadamente entre a Alemanha e o Japão, como se viu, nesta questão fiscal. E depois há poucos compromissos que são gerados deste encontro. Sabemos que o Japão alertou para esse facto. Estamos à beira, na iminência de uma nova crise tão profunda como foi em 2008, e que é necessário, de facto, haver esforços por parte dos governos para travar esse descalabro, mas não havendo um consenso, torna-se difícil produzir ideias, produzir medidas que vão nesse sentido. E, portanto, do meu ponto de vista, de facto, foi insuficiente aquilo que se viu. A questão monetária, a questão da política monetária, que foi também abordada, e parece ter havido aí sim entendimento no sentido de moderar os estímulos, a oferta de moeda que é feita, e aí, de alguma forma, também acabou por afastar posições, ou neste caso, evidenciar posições diferentes, que é o dos Estados Unidos, que está numa rota diferente do resto do mundo, em particular do Japão, que luta pela questão da inflação, mas parece que
como dizia há pouco, o compromisso é de que irá existir uma moderação do aumento, neste caso, das políticas monetárias, a serem adotadas quando de facto justifica, e não nesta questão das guerras cambiais pelo ganho simples da competitividade, que é de facto o instrumento usado e preferido pelo Banco do Japão para relançar a competitividade da sua economia, que depende maioritariamente das exportações. Portanto, nós estamos todos um pouco com os olhos postos em Janet Yellen, que é suposto esta tarde dar qualquer tipo de indicação para o que é o que vai ser o futuro da política monetária norte-americana. Sim, será a reunião à séria, onde eles vão decidir exatamente se vão mexer na taxa ou não. Será em meados de junho, nos dias 14 e 15 de junho. Portanto, a 15 teremos já uma certeza sobre o que é que irá acontecer. Nestes últimos dias, e com os dados económicos que têm vindo a público relativamente à economia norte-americana, a pool relativamente à probabilidade de subida de taxas tem aumentado um bocadinho. Okay? Agora, para junho, aumentou ainda um bocadinho mais para julho. Eu tenho para mim... Enfim, mas de qualquer das formas, hoje saiu, por exemplo, o GDP, que é melhor que o trimestre anterior, mas um bocadinho abaixo daquilo que era a expectativa. O consumo privado também saiu um bocadinho abaixo, o que também não é um número extraordinário. Perdão. E isto vem, de alguma forma, a questão do GDP, dar corpo àquilo que já tinha saído durante a semana relativamente à questão do PMI. E o PMI, tanto de serviços como o manufacturing, como o composite, saíram abaixo, tanto dos números anteriores que tinham sido apresentados, como saíram abaixo da previsão que foi feita. E, portanto, é um bocadinho por isto também que o GDP saiu abaixo, portanto, daquilo que era estimado. É sempre ali um bom indicador para tentar perceber o que é que sai relativamente ao GDP. Relativamente a esta questão da senhora Yellen poder mexer nas taxas agora já em junho. Ocorre em junho e é depois da reunião do FED um evento que eu acho que tem importância, apesar de alguma forma se vir esbatendo, que é o Brexit, que é a questão do referendo no Reino Unido. No Reino Unido. Eu acho, a prudência que eles têm demonstrado nestes últimos tempos, que até por isso, sem saber exatamente e concretamente o que é que vai sair dali, apesar das sondagens relativamente à questão do Brexit serem cada vez menor a probabilidade de saída, eu penso que vai haver alguma cautela relativamente à posição da Fed no sentido de vir a mexer nas taxas. Eu acho, e portanto acho também, na minha opinião, que não será em junho. Eventualmente... Em julho. Porque existe maior probabilidade quanto a isso. Mas antes disso, não. Parece-me. E como é que se conjuga em todas estas questões que o Luís estava a assinalar o facto de também ser um ano de eleições e que, como tal, é uma coisa que a Fed também tem, é uma carta com a qual a Fed também tem que jogar? Sim, efetivamente temos esse efeito político que se vai estender durante grande parte dos próximos meses. É uma questão efetivamente que está em cima da mesa. Também alguns candidatos, também eles não muito convencionais. É natural que isso também gera alguns receios para o futuro dos Estados Unidos. No entanto, não nos podemos esquecer que a Fed e a Yellen gerem o Banco Central e a política monetária. Efetivamente, tivemos uma grande transformação em menos de um mês, quer dizer, para a reunião de junho falava-se em 5% de probabilidade, já vai em 25% a 30% mais ou menos, e depois de passado aquele grande obstáculo que o Luís mencionou aí bem, do referendo, não é? Que pode trazer grandes implicações para a própria zona euro, se olharmos para a reunião de 27 de julho, os futuros já descontam 53% de probabilidade de subida este ano. E de julho para a frente, todas as reuniões já têm mais de 50% de probabilidade. Okay? O que é significativo aqui é que o mercado de futuros só se espera uma subida, por enquanto, este ano. Uma segunda subida para um ponto percentual já no ano que vem. Por isso, o mercado agora virou completamente o jogo. Acho que a sucessão de dados positivos foi importante. Não se falou ainda, mas a questão do imobiliário, muito significativa. As vendas de casas novas dispararam 17% para máximos de 2008, de janeiro de 2008. As assinaturas para comprar também casas já existentes são também em níveis altíssimos, de 2006. Por isso há muita confiança das famílias para fazer um investimento muito significativo, que é comprar uma casa. Por isso acho que a Fed acha que mesmo que suba agora ligeiramente a taxa de juros, não vai afetar muito a confiança daqui para a frente. Por isso eu diria que a tendência será esta, vai haver pelo menos uma subida este ano. Nós no BIG acreditamos em 2 subidas para este ano já há bastante tempo, já desde dezembro.
Efetivamente há essa incerteza política, mas acho que não vai ser determinante. Até se estudarmos os anos que passaram, geralmente quando há mudança de presidente, até a Bolsa pelo menos costuma ter um bom ano, pelo menos em termos de S&P 500. Por isso eu acho que tudo está bem posicionado, também há algum fecho forçado de posições curtas, quer dizer, o dólar estava muito vendido, há coisa de 2 semanas atrás, o dólar iene, o próprio dólar libra estavam muito pressionados e agora começamos a assistir a um fecho dessas posições curtas e daí estas 2 semanas espetaculares do dólar index. E, portanto, ficamos completamente arrumados com aquela ideia que existia no início do ano de que a Fed poderia até subir as taxas de juros 4 vezes este ano. Não, isso é impossível, quer dizer, ninguém acredita nisso. A questão dos 2 aumentos, ou de um aumento só, os membros do FED têm-se vindo a posicionar e a pronunciar-se favoráveis ao segundo aumento. E eu acho que por isso é que esta questão do aumento em junho e julho tem vindo a ser abordada. Porque colocando-se depois, logo de seguida, o arranque oficial da campanha eleitoral e não sendo normal haver qualquer mexida de taxa de juros nesse período, deixará para dezembro essa possibilidade depois das eleições. E, portanto, eu creio que há receio da parte do FED em comprometer um segundo aumento, ou aliás, o próprio aumento de dezembro, consoante também a evolução da economia, ou deixar para o fim do ano essa possibilidade, quando temos agora, de facto, uma janela de oportunidade para o fazer. E, portanto, eu quero acreditar que eles querem aproveitá-la, no sentido de depois não poderem mexer até dezembro. Eu creio também que os 2 aumentos continuam a ser uma possibilidade forte. O que é curioso é observar que os Fed Funds apenas atribuem uma probabilidade de aumento até julho à volta dos 50%, quando o normal, quando o aumento se verifica, ser à volta dos 80% de probabilidade. Ou seja, eu creio que o mercado não está convencido ainda dessa possibilidade, está à espera de mais dados e para a semana o NFP, na próxima sexta-feira, será interessante porque creio que irá permitir que haja aqui um ajuste de expectativas. Ou seja, resumindo, há espaço ainda para a valorização do dólar nas próximas semanas, há espaço ainda, de alguma forma, para o apetite pelo risco espelhado na subida dos índices. E seria grave se a Fed preferisse não subir para já as taxas e ficar à espera para ver o que é que acontece? Não. Enfim, a expectativa do mercado é um bocadinho essa, que não mexe agora em junho. Enfim, os valores que temos estado aqui a falar um bocadinho nesse sentido. Pelo menos até dezembro, em nenhuma das estimativas relativamente à questão dos futuros, olhando aqui para o gráfico, reparo que para 14 de dezembro a estimativa é de 72%, portanto ainda nem sequer chega aos 80% que o Pedro está a dizer, não é? E, portanto, nesse sentido, eu penso que era capaz de surpreender, a mim surpreendia-me pelo menos, se mexesse já em junho. Pronto, não tem que haver mais dados que corroborem, não é? Claro que seja consistente. Claro que sim. Entretanto, outro dos temas que temos aqui apontados para analisar hoje é a questão dos investimentos em ouro. É uma boa aposta neste momento para os investidores? Tendo em conta que a Fed poderá mexer nas taxas, olhando um bocadinho para a curva daquilo que tem sido o movimento do preço do ouro neste último ano, haveremos de reparar que ele chegou ali. Onde é que eu tenho isto, Luís? Ele chegou ali em maio. Não, em maio, isto é o que foi este ano. Eu estou a falar entre outubro e dezembro do ano passado. Houve uma quebra acentuada da cotação do ouro. Foi justamente quando começámos com esta conversa da Fed. Quando é que mexe nas taxas? Quando é que mexe nas taxas? E pronto, chegou a dezembro, estabilizou. A Fed mexeu nas taxas e o preço do ouro estabilizou. Porque o ouro tem sido, enfim, com taxas de juros mais baixas, tem sido ali um bocadinho um dos ativos de refúgio e, portanto, as pessoas, enfim, acabam por apostar mais no ouro. Portanto, reparámos de outubro até dezembro que a cotação do ouro caiu. E agora estamos a reparar que desde o início de maio, desde que começou a haver uma maior percepção e que as probabilidades de mexidas de taxa a breve começaram a ser mais consistentes, começámos a ver novamente o ouro a derrapar um bocadinho. Isto, naturalmente, tem que ver também com a forma como se tem valorizado o dólar. E, portanto, eu acho que aquilo que a forma como o preço do ouro se está a comportar vai exatamente ao encontro daquilo que é a percepção que o mercado está a ter relativamente à forma como a Fed, ou quando a Fed poderá mexer nas taxas. Ele vai continuar a reajustar enquanto houver a percepção que, que as taxas podem ser mexidas agora até julho,
Caso contrário, ele voltará a recuperar um bocadinho, porque foi isso que aconteceu a partir de dezembro. Steven, mas estamos longe daqueles picos extraordinários que se viveram em anos anteriores. Sim, sem dúvida, estamos muito longe desse mega bull market que se viveu durante bastante tempo no mercado do ouro. Agora, o que efetivamente se nota é alguma inversão de tendência, que foi descendente durante largos anos nessa correção, e agora, desde o início deste ano, sobretudo com a questão dos emergentes, da China, esse tipo de preocupações sistémicas, o ouro voltou a ganhar bastante, portanto, alguma tendência de revalorização significativa no ouro. O que também tivemos de notícias esta semana é que a Venezuela, no primeiro trimestre, vendeu cerca de 1,7 mil milhões de dólares das suas próprias reservas. E a Venezuela é o 15º país no mundo com maiores reservas. Por isso, novamente, uma tendência de transferência daqueles produtores de petróleo que tinham acumulado bastante, a Noruega, a Arábia Saudita, Qatar. Neste caso, a Venezuela, com os petrodólares, comprou muito ouro porque quer depender menos do dólar, não é? Aquela velha rivalidade com os Estados Unidos, e agora está a desfazer-se do ouro. E apesar de ter vendido cerca de quase 2 mil milhões de dólares, ainda assim o ouro manteve esta tendência positiva. Aqui a questão que realmente gostava de destacar é a mesma quebra da tendência descendente do ponto de vista técnico, e notar que a própria China está numa fase menos saudável em termos de consumo. Se eventualmente esta tendência melhorar e os chineses voltarem a ter mais poder de compra, quem sabe aí com as compras físicas o ouro poderá recuperar um bocado. Talvez nunca regressar àqueles níveis que tivemos, que era sobretudo falências de bancos na altura, no rescaldo da crise financeira de 2008-2009, mas pelo menos uma tendência um pouco mais saudável para o ouro a médio e longo prazo. Ou seja, até pode ser um bom investimento aproveitar que ele agora está neste nível e tentar esperar que haja uma valorização mais significativa nos próximos meses, ou não? Ou é algo demasiado arriscado? Eu não estou muito convicto dessa possibilidade. Não só porque o ouro é um ativo que sofre ou beneficia muito com o maior ou menor grau de apetite pelo risco dos investidores. E numa altura como esta, em que se espera uma subida da taxa de juros, no final do ano, vamos pôr este cenário, para os Estados Unidos, em que os Estados Unidos de facto revelam alguma força espelhado nestes dados, espelhado na subida também dos índices, eu creio que haverá uma transferência de fluxos entre os detentores de ouro para dólares, eventualmente para os próprios índices, nesta procura de ativos com maior risco e deixando este ativo de refúgio. Portanto, na iminência da expectativa de subida de taxas acontecer, não me parece razoável estarmos a comprar este ativo que é, como dizia, de refúgio. Eventualmente aguardar pelo próximo ano, esperar que de facto outras geografias ganhem mais força em termos de consumo para se evidenciar uma procura maior nesta matéria-prima, mas respondendo à tua pergunta, não, nesta altura não será muito inteligente comprar apostando no médio prazo. Meus senhores, muitíssimo obrigado pela vossa participação.